Meu nome é Matheus Barros e eu vou falar o que é o pré-modernismo. O pré-modernismo foi um período de intensa movimentação literária que marcou a transição entre o simbolismo e o modernismo. O pré-modernismo ele caracteriza-se pelas produções desde o início do século até a Semana da Arte Moderna, no ano de 1922. Para muitos estudiosos, esse período não deve ser considerado uma escola literária, pois, uma vez que apresenta inúmeras produções artísticas e literárias distintas. É, Em outras palavras, ele reúne o sincretismo estético, com presença de características neorrealista, neoparasianas e neossimbolistas. Bom, o pré-modernismo ele possui algumas características. Entre elas estão ruptura com academicismo, ruptura com o passado e a linguagem parasiana, linguagem coloquial, simples. A quarta, exposição da realidade social brasileira. A quinta, regionalismo e nacionalismo. Marginalidade das personagens, o sertanejo, o caipira, o mulato. E temas são fatos históricos, políticos, econômicos e sociais. Eu vou falar sobre o contexto histórico do pré-modernismo. O pré-modernismo ele surge em um período em que está havendo muitas mudanças literárias e inúmeras transformações, o que dava origem ao sincretismo estético, onde apresentava características neoplasianas, neossimbolistas e neorracionalistas, com inúmeros escritores diferentes. Esses escritores agora se posicionavam de forma mais crítica em relação à sociedade e aos modelos anteriores. Muitos deles rompiam com a linguagem formal do acadismo e exploravam temas históricos, políticos e econômicos. Tudo de antes eles rompiam. Para muitos estudiosos, o pré-modernismo ele não pode ser considerado uma escola literária, mas sim uma preparação para o modernismo, pois o simbolismo estava acabando e o modernismo estava chegando com tudo, transformando tudo, o que dava início ao pré-modernismo. O pré-modernismo ele surgiu também em um período em que o Brasil estava passando por mudanças, como a República do Café com Leite e inúmeras revoltas, como a Guerra Civil, a Guerra da Vacina, a Guerra dos Canudos e etc. E até mesmo o fim da política café com leite. E essas revoltas e essas mudanças impactaram diretamente na escrita do pré-modernismo. Bom dia, meu nome é Marcos Vitor Carvalho e vou falar sobre o Monteiro Lobato. José Bento Renato Monteiro Lobato nasceu no dia 18 de abril de 1882, em uma cidade chamada Taubaté, no estado de São Paulo. Além de um grande escritor, Monteiro Lobato foi um visionário percursor. E o Monteiro Lobato também foi o maior autor da literatura infanto-juvenil do país, além de ser um fundador da primeira editora brasileira, chamada Monteiro Lobato e Filho, do ano de 1918. E como suas principais obras temos Reinações de Narizinho, Saci e Urupês. E também temos Sítio do Capão Amarelo, que é uma série de 23 volumes de uma literatura fantástica. Essa obra tem atravessado gerações e geralmente passa na literatura infantil do Brasil. Metade da obra de Monteiro Lobato é formada pela literatura infantil. Monteiro Lobato foi alfabetizado pela sua mãe e aí despertou o gosto pela leitura. Monteiro Lobato faleceu em São Paulo no dia 5 de julho de 1948 por problemas cardíacos. E agora eu vou finalizar com uma frase de Monteiro Lobato. Um país se faz com homens e livros. Bom, boa tarde. Eu vou falar um pouco sobre o maior escritor da história juvenil, que é o Monteiro Lobato, cujo nome verdadeiro é José Bento Renato Monteiro Lobato.
Monteiro Lobato lançou o Sítio do Pica-Pau Amarelo, que realmente muitas pessoas já assistiram, da história juvenil, não é? E antes de Monteiro Lobato lançar, o primeiro livro a ser lançado foi Narizinho Arrebitado, em 1920. Eu vou falar um pouco sobre a biografia de Monteiro Lobato. Monteiro Lobato nasceu em 18 de abril de 1882 em Taubaté, São Paulo, e faleceu dia 4 de julho de 1948 em São Paulo. Monteiro Lobato se formou em Direitos. Monteiro Lobato escreveu 21 livros, juntamente com 13 fábulas. O Sítio do Pica-Pau Amarelo é uma obra de maior destaque na literatura infantil. Metade das obras de Monteiro Lobato é formada de literatura infantil, destaca-se pelo caráter nacionalista social. Monteiro Lobato era filho de José Bento Marcondes Lobato e Olímpia Monteiro Lobato, alfabetizado pela mãe. Logo, despertou o gosto pela leitura. Com 13 anos de idade, foi estudar em São Paulo no Instituto de Ciências e Letras, se preparando para a Faculdade de Direitos. Porém, na festa de formatura, fez um discurso tão agressivo que os professores, padres e bispos se retiraram da sala. Neste mesmo ano de 1904, voltou para Taubaté. Prestou concurso para a promotoria pública, assumindo o cargo na cidade de Arias, no Vale do Paraíba, no ano de 1907. Monteiro casou com Maria Pureza da Natividade em 28 de março de 1908 e com ela teve 4 filhos. Marta, em 1909, Edgar, 1910, e Guilherme, em 1912 e Ruth, em 1916. Bom, as suas principais obras foram Urupés, em 1918, O Saci, 1921, Narizinho Arrebitado, 1921. Porém, Narizinho Arrebitado foi uma dessas primeiras obras que ele lançou, porém ele baseou em uma garotinha que era filha de um amigo dele. Bom, essa obra, ela representa um pouco a bondade e a mente criativa das crianças. Porém, essa menina que ele se baseou, que era a filha de um amigo dele, era muito bondosa, curiosa para as coisas, e a mente dela era muito legal, que era uma mente criativa. Outras obras foram Marquês de Rúbico, em 1922, As Aventuras de Owen Stanley, em 1927, Peter Pan, em 1930, Reinações de Narizinho, 1931, Caçadas de Pedrinhas, em 1933, Emília no País da Gramática, 1934, aliás. Porém, Emília no País da Gramática, ela ensina muitas coisas. Eu já praticamente já li um pouco do livro, né? É muito legal, ensina muitas coisas. Geografia Dona Benta, de 1935, Dom Quixote das Crianças, em 1936, Histórias de Tia Anastácia, em 1937, O Poço do Visconde, em 1937, e O Pica-Pau Amarelo, em
1939. Para quem não sabe, o Sítio do Pica-Pau Amarelo, ele relata um pouco a infância das crianças, brincadeiras e etc, né? Então, é isso. Obrigada.